Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Quarta. Olá galera, sejam bem-vindos ao Papo de Quarta. Eu sou Victoria Vaz e na edição dessa semana vamos falar sobre música e como elas refletem a sociedade e grupos específicos. Todos nós temos uma relação com alguma melodia especial, não é? Tanto na música quanto na fala, existe no mínimo um remetente, um receptor e a mensagem. Como toda obra de arte, também as canções visam transmitir ideias. Por isso, vários teóricos classificam a música como uma grande forma de comunicação. A peça musical pode juntar comunidades, influenciar o lifestyle das pessoas, inspirar movimentos sociais e dar voz à sociedade, como o rock, que surgiu como um grito dos excluídos nos Estados Unidos. Além de tudo isso, a música impacta o comportamento e a mobilização dos grupos sociais. Para conversar mais sobre o tema com a gente, trouxemos a professora da Unesp, mestre e doutora em História pela USP e pós-doutorada pelo King's College, Fabiana Lopes da Cunha. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada, Vitória. É um grande prazer estar aqui com vocês e rever você também. É muito bacana. Prazer. Obrigada pelo convite. Pronto, então, para começar, as músicas desempenham um papel de criação de identidade cultural e social? Com certeza. Né? Tem um livro que eu adoro, que eu li quando eu estava ainda na graduação, que é um livro do José Miguel Wisnik, O Som e o Sentido, em que ele fala que toda a sociedade, né, ela só consegue se organizar a partir do momento que ela organiza e separa o som do ruído, né? Se a gente analisar atentamente, né, lá nos primórdios, a própria Bíblia, né, ela fala, no princípio era o verbo. Em algumas traduções, significa no princípio era o som. A música é extremamente importante como uma arte, né, revolucionária e agregadora e construtora de identidade, de grupos, comunidades, sociedades. Com certeza, Pro, é verdade. É a arte mais linda. Eu sou apaixonada, a senhora sabe. A gente compartilha desse amor, né? Ô, Pro, e a senhora pode comentar com a gente um exemplo em que a música foi usada para a criação de identidade de algum grupo ou alguma comunidade? Olha, o meu trabalho, né, especificamente, né, desde a minha graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, foi com o samba, né? E o samba no Brasil, ele tem uma história muito bacana, que começa oficialmente em 1917, e depois ele vai acabar sendo incorporado e encampado pelo governo do Getúlio Vargas, né? Porque ele percebe ali uma força, né, desse gênero musical que vai ser lançado para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo, né, como uma grande música, a música identitária do Brasil. Né? Eu tenho até um livro aqui, meu primeiro livro, que é esse aqui, né, da marginalidade ao estrelato, o samba na construção da nacionalidade, né, pela Ana Blume. A gente sabe que lá, né, no final do século XIX, início do XX, esses grupos, né, afro-brasileiros e africanos que faziam esse tipo de música, né, com percussão, né, eram extremamente perseguidos. Né? Isso vai começar a mudar na década de 20, com um movimento internacional que começa em Paris, né, um movimento de negrofilia, de exaltação, né, à cultura africana. A gente vai ver isso com as máscaras africanas usadas na obra do Picasso, né? A gente vai ver a Josephine Baker com a sua dança, né, e vai desconstruir a ópera de Paris e o mundo, né, a figura do boxe, e no caso dos Estados Unidos, o jazz, e no caso do Brasil, o samba, né? No caso da Argentina, o tango, né? E por aí vai. Então, assim, é um momento em que várias nações começam a buscar um gênero musical que traduza, né, essa identidade, tá certo? No caso do Brasil, vai ser o samba, né? Que nós vamos ter aí várias gerações de samba até chegar nesse samba que a gente conhece hoje. Né? No começo era bem diferente, mas aí ele vai se construindo, fazendo diálogos com outros grupos sociais e ele vai se tornando o que nós conhecemos hoje. Pro, e assim,
focando aqui no Brasil, né, o samba, por exemplo, essas músicas, né, na Argentina, no Paris, enfim, elas ajudam a preservar a tradição desses lugares, desses países, dessa comunidade? Ajudam bastante, porque uma das formas que a gente tem hoje, né, que se entende hoje como patrimônio não é só o material, o que a gente chama de pedra e cal, né? Então nós temos o patrimônio imaterial, né, ou intangível, e a música é um desses patrimônios, né? Eu acho que você já deve ter percebido, acho que todo mundo que está nos ouvindo, quando a gente pede assim, fala de uma música que marcou a sua vida, né? Você vai perceber assim que sempre vem aquela música, e quando você ouve, você volta, você retorna para aquele momento, para aquela situação, né? E isso mantém a tradição, um jeito de fazer, porque a música existe um jeito de fazer a percussão, um jeito de tocar, um jeito de cantar, né? Eu costumo dizer que tem alguns músicos, inclusive, que a gente chama de DNA, né? Porque, por exemplo, quando a gente ouve uma voz da Elza Soares, é inconfundível, né? Existe um DNA próprio que é só dela, né? É uma tonalidade que é peculiar. E assim é como que a gente chama de sotaque musical, né? Seja na voz, seja na percussão, seja na forma de dedilhar um violão ou de tocar um piano, né? E isso constrói identidade e, obviamente, também constrói, mantém-se uma tradição daqueles grupos, né? Então, hoje se entende, e isso é extremamente importante, né, de se preservar, esses tipos de sotaques, esses tipos de modos de fazer determinadas músicas, não é? E é bem importante, sabe o que é interessante, Vitória? Eu estava pensando esses dias, né? Conforme a gente vai avançando na idade, a gente vai entendendo cada vez mais a importância da manutenção de sons e também de paisagens, né? Então, a gente vai vendo o quanto é importante você ouvir algo que te acalenta, que te traz memórias boas, não é? Assim como uma paisagem da sua infância que te traz também um alento e uma calma e uma paz no coração. Daí a importância também da tradição e da manutenção, né, da forma de fazer determinados tipos de som. Ai, maravilha, isso é maravilhoso. Pro, e para a criação da identidade, a gente sabe que muitos grupos precisam resistir. Como a música pode ser usada para promover essa resistência? A música é sempre resistência, né? Eu vejo a música como não só resistência, mas revolucionária, né? Porque, por exemplo, eu posso fechar os olhos e não ver, mas eu não posso deixar de ouvir, a não ser que eu tenha um problema auditivo, né? A música penetra por onde eu passe, por onde eu vá, não é? E a música, a gente sabe que tem vários exemplos de resistência, né? A gente pode pegar os festivais, né, universitários, né, os festivais de música, festivais da canção durante a ditadura militar, né? A gente pode pegar os grupos de samba que ainda existem até hoje em vários locais do Brasil e fora do Brasil, né? Eu, quando morei na Inglaterra em 2017, há uma comunidade de brasileiros em Londres, né, que mantém as suas tradições e os seus vínculos através do samba, né? Eu costumo dizer que não tem coisa mais séria, né? Eu entendo assim, o brasileiro, ele exporta várias coisas muito boas, mas a música é, com certeza, eu entendo, né, a música e a festa como os dois grandes produtos que o brasileiro produz e que agrega, traz identidade para essas comunidades de brasileiros e também de estrangeiros que se apaixonam pela nossa música e passam a querer conhecer o Brasil, aprender o português, se casar, inclusive, né, com brasileiros, brasileiras. E a música tem isso, tem essa magia, né, de trazer para a gente essa vida, essa vontade de fazer, de mudar, né, de revolucionar. Eu sinto assim, sabe? Eu acho assim,
Eu me lembro a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro assistir o desfile das escolas de samba. Meu Deus, né? Eu fiquei, assim, emocionadíssima, assim. Não é como a gente vê quando a gente vê em casa, né? Presencialmente, realmente é um espetáculo que não é por acaso que fala o maior espetáculo da Terra. É lindo, né? Junta música, coreografia, teatro e história, né? É realmente sensacional o que a gente faz, e a música tem um papel extremamente importante, né, dentro das nossas vidas e dentro da história, da nossa história e da história do nosso país, aqui e fora daqui também. Para finalizar, eu comecei o nosso papo comentando que todos nós temos relações que podem ser boas e ruins, né, mas mais boas, com a música durante toda a nossa vida. A senhora também comentou. E por que isso acontece? Será que tem? Olha, a música nos marca, como eu disse, né? E tem músicas que nos tocam de uma forma positiva, e tem outras que nos tocam de uma forma negativa, né? Nos traz sentimentos ruins, ou pelo momento que a gente viveu e ouviu aquela música, ou porque aquela música tem uma sonoridade que não nos agrada, né? Nos agride de alguma forma, né? Ou a letra, dependendo da música, né? Se tiver letra. Então, vai depender, e daí por isso que cada grupo social, cada comunidade, cada sociedade tem o seu estilo musical que se adequa à própria história daqueles grupos, daquelas comunidades. E daí a importância dela, e porque ela revoluciona, ela faz bem, ou às vezes, em alguns momentos, faz mal também. Perfeito, Pro. Muito obrigada. Agradeço demais a participação da professora doutora Fabiana Lopes da Cunha aqui no Papo de Quarta. Foi maravilhoso, Pro. Muito obrigada pelo tempo. Muito obrigada pela disposição. E se a gente puder fazer mais vezes. Estou à disposição. Um grande prazer, um grande abraço para você e para todos que fazem parte desse trabalho bacana e bonito que vocês estão desenvolvendo. E fica por aqui mais um Papo de Quarta.